Olha, a terça-feira foi de tensões e confrontos na Venezuela. O líder da oposição, Juan Guaidó, convocou hoje a população a ir às ruas para acabar com o que chamou de usurpação do poder pelo presidente Nicolás Maduro. Guaidó pede o apoio da sociedade e aos militares também pela liberdade e democracia na Venezuela. Tudo ou nada. Guaidó amanheceu disposto a fazer do dia de hoje uma espécie de ultimato. O movimento pode ser considerado o mais ousado no esforço do líder oposicionista de convencer os militares a se levantar contra Maduro. Se falhasse, poderia ser visto como prova de que ele não tinha o apoio que afirmava ter. Posicionado em frente à base da Força Aérea de La Carlota, convocou a população para se unirem a fim de convencer os militares a derrubar Maduro. A chamada é para que todos saiam às ruas neste momento para dar apoio ao que construímos ao longo dos anos. Estamos aqui agora nas ruas não só com a comunidade internacional, e não apenas com os cidadãos, mas agora com as Forças Armadas Nacionais que apoiam os cidadãos, o futuro e o progresso. Então, é um momento importante para a Venezuela. Guaidó já não tem mais nada a perder. Autoridades do país já retiraram dele a imunidade parlamentar e abriram várias investigações que podem levá-lo à prisão. O primeiro reforço de peso também chegou cedo. Leopoldo Lopes rompeu a proibição de sair de casa para reforçar a luta contra Maduro. Este é o momento para todos os venezuelanos com e sem uniforme. Todos saem às ruas. Policiais, militares, juízes, procuradores, funcionários públicos venezuelanos nas ruas da Venezuela e do mundo. O chamado é global. A convocação é para o fim da usurpação neste momento. Todos saem às ruas em paz, como o presidente Guaidó. Juan Guaidó tem um apoio declarado de cerca de 50 países, entre eles os Estados Unidos. Mas sem o apoio do exército não há como assumir o poder. Ainda pela manhã, uma certa tensão. Forças de segurança do governo dispararam gás lacrimogênio em Guaidó e em cerca de 70 jovens armados e com uniforme militar. Centenas de civis também se juntaram ao grupo. O número de pessoas não parecia suficiente para convencer de alguma mudança. Enquanto isso, Diosdado Cabello, chefe da Assembleia Constituinte, órgão legislativo que apoia o governo, anunciava que a oposição não havia sido capaz de assumir a base aérea. E pediu aos partidários de Maduro que se unissem no Palácio Presidencial em Caracas para apoiá-lo. No período da tarde, os ânimos se acirraram. Um carro blindado avançou sobre os manifestantes. Uma pessoa ficou ferida. Foram registradas trocas de tiros e um ônibus foi incendiado. Até agora já foram registrados 52 feridos e 11 pessoas presas nos conflitos. Enquanto isso, aqui em Brasília, o governo federal acompanha toda essa movimentação atentamente. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que a situação está sendo acompanhada minuto a minuto. Ele reafirmou que o Brasil apoia uma transição democrática naquele país. Já o presidente Jair Bolsonaro se reuniu durante a tarde aqui no Palácio do Planalto com o vice-presidente Hamilton Mourão e com os ministros da Defesa, General Fernando Azevedo, e do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Após o encontro, Heleno fez questão de frisar total apoio a Guaidó. Desde o início, o Brasil tem adotado uma postura bastante prudente, bastante cuidadosa, tomando a posição correta de apoiar o presidente Guaidó e vai seguir nessa posição, esperando os acontecimentos e trabalhando em cima de hipóteses. O ministro comentou ainda que, ao que tudo indica, não há nenhuma definição sobre o apoio dos militares venezuelanos a qualquer um dos lados. Do ponto de vista de apoio de tropa, de apoio militar, ainda não ficou evidente esse enfraquecimento, porque ele continua com o apoio das Forças Armadas venezuelanas, mas para nós esses dados não são claros. Nós não sabemos quantos são os tais de coletivos, então esses dados seriam importantes para levantar qual seria o que esse apoio militar ao Maduro significa em termos de operacionalidade. A gente tem a sensação que o lado do Guaidó é fraco militarmente. Na visão desse consultor governamental, é justamente esse apoio de diferentes níveis de militares que pode enfraquecer o lado de Guaidó neste momento. A questão é que parece, ao que tudo indica, o Guaidó não conseguiu angariar o apoio de militares de alta patente e que os militares que apoiaram ele são mesmo de baixa patente. E isso é um problema,
porque ele vai às ruas sem o apoio de quem realmente importa, que é a alta cúpula militar, que é quem mantém o Maduro no poder. A falta de pronunciamento de governos de países que apoiam ambos os lados também causa estranheza, e se acontecerem, podem inflamar ainda mais a situação. Com certeza, manifestações mais contundentes de um lado ou de outro mexeriam na balança de poder. E os Estados Unidos, ele continua apoiando a oposição, né, do Juan Guaidó. Só que os dois continuam adotando posturas mais comedidas.